Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos campos conservativos. Bom, os campos conservativos, pessoal, são extremamente importantes porque eles surgem como algumas propriedades importantes que vêm dos campos vetoriais com relação a essas funções que vocês trabalharam já no cálculo 2, que são as funções de várias variáveis. Então, a ideia dos campos conservativos é aplicar as propriedades desses campos vetoriais para que vocês possam entender algumas peculiaridades de resultados importantes que eles vão envolver nessa teoria, ok? Bom, para isso, o que nós precisamos falar inicialmente? Novamente, pessoal, falar do rotacional. Vocês já conhecem o rotacional de um campo vetorial que se estabelece aí por aquele determinante que vai gerar um vetor que tem como coordenadas o resultado dessas derivadas parciais e que aqui nós estamos relembrando a vocês. Observe ainda, pessoal, que quando vocês falarem do rotacional, né, que é um campo vetorial nesse espaço, que é caracterizado aí pela rotação desse sólido, que nós vimos que ele é definido através das derivadas parciais, né? E aí nós temos um operador diferencial. Para relembrar a nossa notação, né, em termos de como calcular esse rotacional, nós temos aí o determinante que vai representar um vetor. Tudo bem, pessoal? Agora observe ainda que para que você possa relembrar a segunda linha do seu determinante, você tem aí um nabla, que é um operador sobre funções, que aqui eu caracterizo a vocês segundo uma forma de N funções coordenadas e, portanto, você consegue identificar esse operador sobre essas funções. Então, esse nabla, uma forma de nós simbolizarmos aí, de maneira muito prática, né, o nosso vetor rotacional, é justamente para que vocês possam entender que no momento em que vocês estiverem calculando esse determinante, lembrar que nesse momento que você aplicar borboleta, sarri, seja lá qual for a forma de resolver, você precisa entender que o cálculo desse determinante vai nortear o uso desse vetor, que é o operador sobre funções, no momento em que você precisar calcular a derivada parcial de uma função que vai aparecer aqui nesse momento em relação a x, depois em relação a y e depois em relação a z no momento em que você aplicar. A gente vai fazer uma aplicação lá no final e vocês vão observar a estrutura pela qual é importante seguir esse processo. Bom, o campo vetorial conservativo, pessoal, agora nós vamos nos limitar a dizer o que de fato é esse campo conservativo. Ele denomina-se conservativo se existir um campo escalar tal que a derivada desse campo escalar é exatamente as funções coordenadas do seu campo vetorial. Ok, pessoal? Então é muito interessante que você perceba que essa igualdade, quando ela ocorrer, é porque o campo é conservativo. Nós podemos dizer que o rotacional desse campo vetorial vai se anular. A volta desse resultado nem sempre é válida, mas a ida garante. Então, por isso que a gente diz que a condição é necessária. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que para o campo ser conservativo, eu consigo exibir um campo escalar de tal forma que ele é diferenciável e, portanto, o gradiente desse campo escalar diferenciável coincide com essa função que é o nosso campo vetorial. E, pessoal, então, o que a gente observa? Se o campo ele for conservativo, então a gente garante que o rotacional é nulo. Tudo bem? Pela condição necessária do teorema. Agora, se esse rotacional for nulo, a gente garante a existência de tal forma que ela seja igual ao gradiente do campo escalar diferenciável? Nem sempre. Por quê? Porque essa função aqui ela tem que ter uma propriedade muito bem ajustada. Qual é a propriedade? Primeiro que ela tem que ter derivadas de classe, de uma determinada classe, de tal forma que garanta a diferenciabilidade dela com as derivadas parciais contínuas. E, portanto, num espaço simplesmente conexo, ou seja, não tem buraco, não tem interrupções, a nossa função está muito bem, né, ajustada com relação a essa questão de ela ser de classe C1, classe C2, e aí a gente vai garantir essa igualdade, se ela tiver essas propriedades. Mas se ela não tiver, ela não vai ter essa respectiva igualdade. Então, por isso, o teorema, né, vai garantir essa condição que nós acabamos de falar. Então, observe, a condição necessária é que, se o campo for conservativo, o rotacional é nulo. Ou seja, nós temos aí o irrotacional, porque toda vez que o rotacional é nulo, nós temos o irrotacional, né? Agora,
Se o rotacional do nosso campo vetorial for nulo, nós não vamos nem sempre garantir essa igualdade. Bom, com isso, pessoal, então a gente tem aqui alguns resultados importantes, né, com relação à questão da demonstração. Se eu olhar no R3, aí eu tenho aqui o meu campo vetorial, tá? E aí eu tô dizendo que ele já é conservativo. Se ele é conservativo, eu garanto a existência do campo escalar diferenciável, olha aqui, definido no aberto, tomando valores em R, de tal forma que o gradiente desse campo escalar é o próprio campo vetorial. E aí eu tenho aqui, ó, as derivadas parciais, né, dentro desse aberto, muito bem definidas. Tudo bem, pessoal? De que forma eu posso olhar cada uma dessas derivadas do campo escalar? É a derivada, né, com relação às variáveis em questão. No caso aqui, eu estou no R3, então eu vou derivar esse campo escalar com respeito a x, que vai ser a minha função, né, coordenada lá do meu campo vetorial e, portanto, a primeira aqui, ó, na componente i. Aí eu tenho a outra derivada parcial, que a gente sabe que é em relação a y, porque o meu campo tem várias variáveis reais. E vai ser igual a q, que é a minha segunda função componente de j. E agora eu tenho o meu campo escalar, que também vai ser derivado com respeito à terceira variável, no caso z, e que vai ser igual a quem? A minha função r. Ou seja, o que é isso aqui, pessoal? É o gradiente desse campo escalar. Então, veja que eu fiz a igualdade. Aí você vai dizer assim, ah, professor, mas como é que eu posso enxergar esse negócio aí? Faz o seguinte, ó. Quando você tem o gradiente, lembra lá do gradiente de uma função? Vou até usar uma f aqui. Quando você tem o gradiente de uma função, quem é? Aí eu vou escrever esse gradiente lá, olhando para as funções lá do R3, tá bom, pessoal? Como é que é? Derivada parcial de f com respeito a quem? A x, né? Quem é a outra componente desse campo, desse nosso gradiente? É derivada parcial de f com respeito a y. E a outra vai ser quem? Derivada parcial de f com respeito a z. Entende? Então é isso. Agora imagine, se você tem este camarada aqui, que é o seu, né, o seu gradiente. Então, toda vez que o meu campo f, meu campo vetorial f, for conservativo, eu estou dizendo, tá, que existe já uma função, que é uma função escalar, diferenciável, que eu estou denotando aqui por φ, de tal forma que o gradiente dela vai ser igual a esse campo vetorial. É isso. Então, por exemplo, quando eu tenho esse gradiente, quem é o gradiente? Justamente por isso que eu fiz questão de escrever aqui numa função f qualquer, tá? Então, olhando aqui para esse gradiente de φ, basta eu olhar com relação à minha caracterização da nossa função definida como sendo φ. Então, como é que fica? Eu vou ter a derivada parcial de φ com respeito a quem? A x, que é a primeira componente, né, do meu gradiente. Quem é a segunda? Derivada parcial de φ com respeito a quem? A y. E quem é a terceira, pessoal? Derivada parcial de φ com respeito a quem? A z. Isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual às componentes que compõem aqui cada uma das partes do meu campo vetorial em relação a IJK, que é P, Q e R. Então, aqui eu vou ter P, Q e R. Como um vetor, para um vetor ser igual ao outro, basta que eu faça o quê, pessoal? Iguale essas coordenadas, ok? Basta que eu faça a respectiva igualdade. Por isso, nós temos esses resultados aqui, ok? Então, se o campo for conservativo, tá? Como ele está dizendo aqui, ó, no R3, ele for conservativo, né? Como nós estamos supondo aqui, ó, que ele é conservativo. Então, vai existir, eu garanto, toda vez que ele for conservativo, eu já garanto a existência de um campo escalar, φ, no caso aqui, que eu estou denotando dessa forma, de tal forma que o gradiente dessa φ vai coincidir com as componentes que estruturam o seu campo vetorial, tá? É isso, pessoal. Beleza? Então, é muito importante que vocês observem esse detalhe, tá bom, pessoal? Tudo bem? Eu acho que ficou bem claro aí, né? Bom, com isso, o que a gente pode observar?
Então, se esse nosso campo vetorial ele é de classe C1, eu consigo derivar, pessoal. Ou seja, as derivadas são contínuas. Então, quando eu derivar a segunda vez essa função com respeito a y, porque aqui eu tenho de x, então eu derivo com respeito a outra variável. Então, eu tenho derivada segunda de φ de x com respeito a y. Então, isso vai ser quem? Derivada parcial de p igual a com respeito à variável y. Ou seja, essa derivada aqui, eu derivo ambos os membros. Por quê? Porque se a minha f, que é estruturada por p, q e r, então eu posso derivar ambos os membros. Quando eu derivo esse lado, eu acho essa derivada com respeito a y. Mas por que eu derivei com respeito a y? Porque essa função p, ela não é a derivada de φ com respeito a x, por causa da igualdade anterior que a gente explicou? Pois é, agora derive ambos os membros com respeito a outra variável. Porque aqui você tem a derivada parcial com respeito a x. Então, você deriva com respeito a y, ambos os membros. A mesma forma, como você tem aqui essa derivada parcial com respeito a y, você vai derivar com respeito a x, ambos os membros. E como essa função tem essa propriedade de diferenciabilidade, então eu posso ter essa respectiva igualdade, pessoal. Beleza? E pelo fato de elas serem iguais, olha o que a gente vai achar, pessoal. Nós teremos, então, que pelo teorema de Schwarz, porque elas têm essas propriedades, né, de serem contínuas, deriváveis contínuas, então eu garanto essa respectiva igualdade, que a derivada parcial de p com respeito a y é igual à derivada de q com respeito a x. E sabe por quê, pessoal, que a gente está mostrando isso? Porque quando se calcula o rotacional, aí é que eu quero chamar a atenção de vocês. Ó. O que acontece? A diferença, se eu passar essa derivada para cá, assim como essa anterior, deixa eu olhar aqui para essa, tá, pessoal? Olhem para cá, rapidinho. Essa derivada parcial, se eu passar essa derivada para cá, vai ser igual a zero, correto? Pois é, essa é a primeira componente lá do seu rotacional. Presta atenção aí, o que vai aparecer. Assim como essa é a segunda e assim essa é a terceira. Portanto, o rotacional é nulo. Então, vejam bem, se ele for conservativo, eu garanto que há a existência de um campo escalar tal que essas derivadas, né, parciais das funções do campo escalar vão coincidir com as funções p, q e r. E como elas são de classe C1, eu derivo ambos os membros e encontro esses resultados. E, portanto, garanto que o rotacional vai ser nulo. Então, pessoal, é importante vocês observarem o porquê dessas igualdades, porque, na verdade, elas vão, como eu já tinha falado, mas aqui eu estou reafirmando, que quando nós observarmos essa igualdade aqui, lá como componente da primeira posição em I e JK, nós vamos ter esse resultado para I, né, na componente do nosso rotacional. Nós temos aqui a segunda componente, se eu passar aqui para o primeiro membro, como eu já falei, né, será a componente de J do nosso rotacional. E aqui, se nós passarmos para o primeiro membro, como eu já falei também, nós teremos então a componente de K. Portanto, pessoal, como elas coincidem em virtude, né, da diferenciabilidade, ser de classe C1 e, portanto, as derivadas parciais contínuas pelo teorema de Schwarz, que nos traz essa igualdade, é porque o rotacional vai se anular. Tudo bem? E aí, para reforçar ainda mais a vocês, observem que o rotacional sendo nulo é justamente por quê? Por causa desse cálculo, né, do rotacional que nós fazemos. E aí a gente observa que aqui, ó, essas derivadas elas são iguais. Cada uma delas que a gente acabou de falar anteriormente. Tudo bem? Então isso aí foi só para fechar essa parte e reafirmar a vocês o porquê que o rotacional se anula. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Aí eu vou fechar aqui com vocês essa parte da teórica, que são as características dos campos conservativos. O que a gente pode observar? Primeiro, toda vez que você estiver olhando para um campo conservativo, essa função é exatamente igual à sua função potencial. Além disso, pessoal, o que a gente tem? Outra característica importante. As integrais de linhas que vocês já observaram desses campos conservativos são independentes do caminho, ou seja, não interessa o caminho pelo qual nós estaremos integrando ao longo de uma determinada curva. O interessante é o começo e o fim desse trajeto, desse percurso, tá? Na nossa integral de linha. Agora, além disso, a gente pode destacar uma outra característica desses campos conservativos, que as integrais de linha, pessoal, elas vão ser nulas nesses caminhos fechados com relação a esses campos conservativos, tá?
Ou seja, toda vez que você estiver calculando uma integral de linha, né, considerando um campo conservativo sobre eles, pode contar que as suas integrais de linha serão nulas, ou seja, vai ser zerada. Bom, pessoal, então agora esse exemplo aqui, ele quer que nós mostremos que esse campo vetorial é um campo vetorial conservativo. Então, o que nós vamos observar? Primeiro, calcule o rotacional, né? Você tem aí o rotacional, primeira linha do seu rotacional é a base IJK. Aqui você tem o operador de funções e aqui você tem as funções do campo, ou seja, isso aqui é o cálculo do rotacional, pessoal, tá? E aqui, segundo o cálculo que nós obtivemos, o resultado vai dar o vetor nulo, né? Então a gente viu que para o campo ser conservativo, o rotacional aqui deu nulo, mas além disso tem uma propriedade importante. Essas funções aqui, no nosso campo vetorial, ele tem derivadas contínuas nesse espaço R3, ou seja, isso garante o fato de ele ser simplesmente conexo, de não ter interrupções na característica das funções, não ter descontinuidade, buracos, saltos, etc. Tá? Então, nesse caso, o campo vetorial é conservativo nesse espaço-ambiente R3, ok? Agora vamos ver aqui um outro exemplo, e aqui ele pede que nós verifiquemos que esse campo vetorial é um campo vetorial conservativo no espaço R2. Bom, observe que o cálculo do rotacional aqui, né, você já sabe que a primeira linha é constituída da base IJK, do cálculo do rotacional. Aqui você tem a segunda linha, o operador de funções, que é o nosso nabla, e aqui são as funções do seu campo, no caso menos y, x e zero. E aí, fazendo esses cálculos, né, pelo método que você achar mais conveniente, observe que aqui eu achei 2K e, portanto, é diferente do vetor nulo. Então, como ele é diferente do vetor nulo, então esse campo ele não é um campo vetorial conservativo. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, então agora esse exemplo aqui, ele quer que nós mostremos que esse campo vetorial é um campo vetorial conservativo. Então, o que nós vamos observar? Primeiro, calcule o rotacional, né? Você tem aí o rotacional, primeira linha do seu rotacional é a base IJK. Aqui você tem o operador de funções e aqui você tem as funções do campo, ou seja, isso aqui é o cálculo do rotacional, pessoal, tá? E aqui, segundo o cálculo que nós obtivemos, o resultado vai dar o vetor nulo, né? Então a gente viu que para o campo ser conservativo, o rotacional aqui deu nulo, mas além disso tem uma propriedade importante. Essas funções aqui, nosso campo vetorial, ele tem derivadas contínuas nesse espaço R3, ou seja, isso garante o fato de ele ser simplesmente conexo, de não ter interrupções na característica das funções, não ter descontinuidade, buracos, saltos, etc. Tá? Então, nesse caso, o campo vetorial é conservativo nesse espaço-ambiente R3, ok? Agora vamos ver aqui um outro exemplo, e aqui ele pede que nós verifiquemos que esse campo vetorial é um campo vetorial conservativo no espaço R2. Bom, observe que o cálculo do rotacional aqui, né, você já sabe que a primeira linha é constituída da base IJK, do cálculo do rotacional. Aqui você tem a segunda linha, o operador de funções, que é o nosso nabla, e aqui são as funções do seu campo, no caso menos y, x e zero. E aí, fazendo esses cálculos, né, pelo método que você achar mais conveniente, observe que aqui eu achei 2K e, portanto, é diferente do vetor nulo. Então, como ele é diferente do vetor nulo, então esse campo ele não é um campo vetorial conservativo. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, agora nós vamos determinar a função potencial. Essa Fzinha aqui é aquela φ que eu apresentei para vocês. Então, o gradiente da nossa φ ou da nossa Fzinha vai ser quem? O campo vetorial F, tá? Então, essa Fzinha aqui, para a gente diversificar a notação, eu não trouxe como sendo φ para vocês entenderem que a gente pode usar qualquer letra aqui. Além disso, o nosso campo vetorial também tem essa notação que a gente pode apresentar, cuja primeira componente é essa função aqui, a segunda seria essa e a terceira essa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa igualdade aqui, pessoal. Representantes aqui das componentes de cada uma das derivadas desse gradiente. Quais são? Vamos lá. Vocês já sabem quem são essas funções, né? Nós temos aqui, ó, derivada parcial de f com respeito a x, vai ser igual a essa componente aqui do nosso campo vetorial, da nossa função, primeira função coordenada, assim como as demais, né? Porque o gradiente dessa fzinha, sendo igual à função do campo vetorial, você tem que igualar aqui, pessoal. Tá? Então,
Como aqui essa derivada é igual a essa primeira função coordenada do campo, então observe que como você tem derivada, você integra para poder achar essa fzinha. E essa fzinha é a função potencial, tá? Então quando eu integrar a minha função, que é uma derivada parcial aqui com respeito a x, pelo teorema de Leibniz, a integral de uma derivada dá a própria função. A mesma coisa vai acontecer aqui e aqui também. Então, desse lado, eu já tenho a minha fzinha, que é essa que eu quero determinar, minha função potencial. No segundo membro aqui, o que acontece? Eu integrei ambos os membros, apesar de não aparecer integral aqui, mas eu fiz um pouquinho mais direto. Vamos acompanhar. Qual é a integral dessa função com respeito a x? Integral da exponencial é ela mesma. Cosseno de y é constante, então eu tenho essa parcela aqui, tá bom? Agora aqui, com respeito a x, vai aparecer um x, porque yz é constante. E eu adiciono uma constante, que eu chamei de z, yz, g, yz, na verdade, né? É uma constante para a gente entender que toda vez que a gente está no integral, que a gente diz que ela não é uma integral definida, eu tenho que adicionar uma constante, porque eu não tenho um limite inferior e um limite superior aqui. Então, eu adicionei uma constante g de yz. Por quê? Yz porque não depende da variável que eu estou integrando, no caso x. A mesma coisa vai acontecer para as demais, com relação a variável em questão. Observe. Quando eu integro aqui, você já sabe que aqui pelo teorema de Leibniz vai dar a própria fzinha. E aqui é a integral da diferença das integrais. Só que como eu estou integrando com respeito a y, isso aqui é constante, aparece um y aqui, ó, tá? E aqui, quando eu integrar e elevado a x, eu repito, e a integral do seno dá menos cosseno, por isso que ficou mais, porque menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar e elevado a x cosseno y. E aí, eu adiciono uma função constante, né? Aqui no caso, que é uma h de yz, porque não depende de y, né? No caso aqui, x é a minha constante que não envolve a variável y. Ok, pessoal? Então, agora vamos para a terceira. Quando eu integro aqui o primeiro membro, vocês já sabem aqui pelo integral, né, da derivada dessa função, dá o teorema de Leibniz, né, que a gente tem que aplicar, e, portanto, da minha fzinha. Então, a integral da derivada, a própria função, e aqui a integral da soma, a soma das integrais. Como eu estou integrando com respeito a z, x, y é constante, repete, e a integral vai dar yz, x, y, né? E aqui, pessoal, qual é a integral de z? Z ao quadrado sobre 2. E aí eu adiciono uma constante, que eu chamei de i, x, y. Por quê? Porque não depende de z. O certo é que essas questões aqui que eu destaquei em vermelho, essas parcelas, né? O resultado aqui da minha integração, elas se repetem. Então, na hora de eu escrever minha f, basta eu pegar só uma parcela, porque elas se repetem, basta pegar uma só. Por exemplo, aqui, ó, que eu destaquei em amarelo, né, para vocês observarem, ó, aparece nas 3 parcelas, e em vermelho aparece aqui também duas delas, né, que são iguais, e essa daqui foi a única que apareceu diferente. Então, isso significa dizer que na hora de eu escrever a minha função potencial fzinha, basta eu pegar só uma dessas parcelas. Então, qual é o resultado? E elevado a x, cosseno y, mais x, yz, mais uma constante que, dessas 3 constantes aqui, eu vou dizer que a soma dessas constantes ainda é uma constante, eu vou chamar de c. Então, mais c. Ok, pessoal? Então, qual é o meu resultado, pessoal, para esse cálculo aí apresentado? Será essa função, ok? Conforme nós havíamos explicado anteriormente. Tudo bem, pessoal? Então, muito obrigada, um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.